Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E eu vou trazer para a nossa análise de hoje, pela terceira vez, um texto teatral. E eu já expliquei a importância que tem para mim o estímulo à leitura de textos teatrais, que é um gênero meio que deixado em segundo plano aqui no Brasil, né? Bom, eu já trouxe em outras ocasiões 6 personagens à procura de um autor, do Pirandello, e A Cantora Careca, de Eugene Ionesco. E o texto que eu vou trazer hoje também é do Eugene Ionesco. Aí vocês vão dizer, nossa, mas por que outra peça do Ionesco? Não tem outros autores? Tem vários, mas é que eu acho que essa peça do Ionesco que eu estou trazendo hoje, ela conversa muito, ela dialoga muito com o que a gente está vivendo, principalmente aqui no país. Trata-se da peça O Rinoceronte, de Eugene Ionesco, que vocês vão ver aparecer aqui agora e que está aqui, na minha mão. Bom, do mesmo jeito que os 6 personagens à procura de um autor, a edição que eu tenho do Rinoceronte pertence à já famosa coleção Teatro Vivo, feita pela Abril Cultural na década de 70. Existem outras edições do Rinoceronte do Ionesco, que vão aparecer 2 aqui para vocês, além dessa, né? Mas essa é muito boa também. Bom, eu não vou falar sobre o Ionesco, porque eu já falei bastante sobre ele quando analisei com vocês A Cantora Careca. Então, quem ainda não assistiu ao vídeo da Cantora Careca, assiste. E lá vai ter um pouco da vida do Ionesco. Mas o Ionesco, né, autor do Teatro do Absurdo, escreveu em 1959 essa peça, O Rinoceronte. E só pelo fato de eu dizer o que inspirou o Ionesco a escrever essa peça, já vai fazer com que vocês entendam um pouco por que eu resolvi trazer esse texto para análise na nossa resenha. Bom, o Ionesco diz que ele se inspirou no relato de um amigo dele, de um escritor francês que é amigo dele, que narrou para ele um dia em que esteve em Nuremberg e que acabou assistindo a um discurso de Adolf Hitler. E a comoção coletiva, né, fanatismo, enfim, toda essa comoção coletiva que gerou na cidade de Nuremberg nessa ocasião que teve o discurso do Hitler. E o quanto esse amigo dele ficou assustado, enfim, tudo isso. E isso inspirou então o Ionesco a escrever O Rinoceronte. Talvez seja uma das peças mais, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Engajadas politicamente do Ionesco. Apesar do Ionesco nunca ter se colocado de maneira mais direta do ponto de vista do engajamento político no seu trabalho, essa peça ela fala muito dessas questões de regimes totalitários e autoritários. Bom, sobre o que fala O Rinoceronte? Uma cidadezinha pacata, comum, pequena, onde as pessoas levam uma vidinha medíocre, vazia, uma característica já da obra do Ionesco, né? Onde os indivíduos levam vidas vazias, porque o Ionesco sempre falou que a vida já era um absurdo, né? Ele até tem uma coisa de, no início, né, da carreira dele, ele ser meio avesso ao teatro, porque ele falava, para que fingir se a vida já é um grande fingimento, né? Se a única verdade é a morte. Então, essa característica da obra do Ionesco, de considerar a vida fútil, a vida vazia, está presente no Rinoceronte. Então, nessa cidadezinha pacata, as pessoas estão conversando futilidades, né? Estão conversando sobre futilidades, estão sentados. Então, a peça começa com um grupo de pessoas sentado nas mesas de um café, né, na calçada, de um pequeno bar, né, de um café, conversando sobre futilidades.
Até que eles ouvem a notícia da passagem de um rinoceronte pela cidade, que um rinoceronte apareceu na cidade. Bom, eles começam a não acreditar, alguns acreditam, outros não acreditam, outros acham que é absurdo, outros falam em conspiração de forças ocultas, enfim. Começa uma grande especulação também absurda sobre a presença desse rinoceronte, mas logo as pessoas esquecem essa história e voltam às suas conversas triviais. E aí dois amigos que são os personagens centrais da peça, que é o Berenguer e o Jean, estão conversando sobre futilidades também, inclusive o Jean dando uma lição de moral no Berenguer, porque o Berenguer precisa aprender a viver, porque o Berenguer precisa se cuidar, precisa ser mais atento, precisa, enfim, aquelas lições de moral dos cidadãos de bem, né? Que o Jean é a própria representação do cidadão de bem. E na mesa ao lado tem outros dois personagens também muito cômicos, inclusive, conversando sobre silogismos, né? Sobre a lógica e os silogismos. E aí nessa parte, esses diálogos começam a se cruzar, o diálogo do Jean e do Berenguer com desses outros dois personagens, que é o senhor idoso e o lógico, eles começam a se cruzar. E acaba ficando uma coisa mais absurda ainda, que é aquela coisa de esvaziamento da linguagem que o Ionesco faz bastante na sua obra. O fato é que as pessoas começam a ver o rinoceronte passa de novo, e aí então essa notícia que as pessoas não acreditavam mais, elas passam a acreditar. E aí eles começam a especular sobre a origem do rinoceronte, né? Se ele é da África, da Ásia, se ele tem um chifre, dois chifres, né? um corno daquele, né? Daquele chifre que o rinoceronte tem no focinho, ou dois, enfim. Fazendo especulações sobre o rinoceronte, mas também uma especulação vazia, absurda, e aí eles retomam as suas vidas, vão embora, enfim, retomam suas vidas. E aí em outras cenas vão aparecendo o Berenguer, esse personagem central, que é o cara que leva a chamada de atenção, né? Leva a lição de moral do Jean. Parece ele no trabalho, conversando com os colegas, e os colegas de trabalho especulando sobre os rinocerontes. Os rinocerontes começaram a aumentar, começaram a aparecer vários rinocerontes, né? Não era mais um só, eram vários. Enfim, e aí começa a se perceber que as pessoas da cidade é que estão se transformando em rinocerontes. Então essa é uma espécie de doença que pegou as pessoas e elas estão se transformando em rinocerontes, né? A rinocerontite. Enfim, e toda a história vai girar em torno das personagens que no começo vão negar a doença, depois vão se resignar à doença e falar, nós temos que pegar mesmo, e todo mundo vai se transformando em rinoceronte, né? Uma das cenas centrais do texto é quando o Berenguer vai na casa do Jean, porque o Jean está doente, e ele, no diálogo que ele trava com o Jean vai se transformando em rinoceronte. Então a metamorfose do Jean em rinoceronte aparece diante do público, né, como uma marca central do que está acontecendo com todo o povo da cidade. O fato é que todos os personagens começam a se transformar em rinocerontes, e todos vão virando rinoceronte, todos vão sucumbindo a essa doença. O único que vai lutar contra é o Berenguer, né? Então o Berenguer se recusa a se abandonar à doença, né? Então o Berenguer, que é no começo da peça esse ser criticado, enfim, esse cidadão que é marginalizado, que é tido como um cidadão de baixa estatura moral, enfim, como um perdido e tudo mais, ele é o único que consegue bravamente resistir à doença, e é o único que no final da peça não sucumbe à doença. E é muito interessante ver como as pessoas vão aos poucos sucumbindo e se transformando em rinocerontes. Até que no final da peça o Berenguer está cercado de rinocerontes, e mesmo assim ele está gritando lá, né,
um manifesto, um auto-manifesto, recusando-se a sucumbir à doença. Então, só para a gente tentar entender a metáfora, né, a parábola que o Ionesco faz disso e o que isso tem a ver com, por exemplo, o discurso do Hitler e principalmente com a nossa situação atual, né, eu não quis falar sobre a questão da pandemia, né, apesar de ter uma ligação direta com a pandemia, mas não é especificamente da pandemia da Covid-19 que eu acho que eu pego como metáfora, né? Como se todo mundo estivesse sucumbindo à doença. Mas é uma doença, entre aspas, que apareceu no país e que eu não sei qual é a causa, enfim. E eu, como Berenguer, estou me recusando, sei que não sou o único, ainda bem, né? Mas sei também que tem um número cada vez maior de pessoas sucumbindo a essa doença, que é a doença de uma realidade totalmente absurda, né? Um discurso totalmente absurdo, um discurso negacionista, um discurso de reforço da violência, do ódio, que está tomando conta das pessoas no país, né? Um discurso de negar, por exemplo, a importância das próprias medidas sanitárias contra a Covid-19, quer dizer, e a gente sabe de onde parte esse discurso, né? Um discurso que está partindo do governo federal, que está partindo do presidente da República e que está tomando conta das pessoas de uma maneira muito fanática. A gente vê as pessoas aí, vídeos na internet e tudo mais, e a gente fala, essas pessoas são loucas, mas elas não são loucas, elas estão sendo acometidas dessa doença, entre aspas, né? Essa doença chamada bolsonarismo, negacionismo, terraplanismo, enfim, todos os ismos que a gente sabe. E eu acho que, nesse sentido, o rinoceronte é uma grande metáfora sobre essa situação, que vai muito além da nossa pandemia de Covid-19, mas a gente está vivendo uma pandemia de um discurso completamente absurdo e de um imaginário completamente absurdo nesse país. Então, por isso que eu acho importante que a gente leia, a gente analise e reflita sobre O Rinoceronte, de Eugene Ionesco. É isso. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a cada uma de vocês e a cada um de vocês para ajudarem a gente aí a ampliar o nosso público, visitando o nosso blog, seguindo nossas redes sociais, curtindo, compartilhando e comentando os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, indicando o nosso canal para pessoas que vocês conheçam, reforcem aí essa nossa rede de alcance nas nossas análises sobre arte e literatura. Tá bom, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.